Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, como todas as segundas-feiras, e hoje, dia 7 de outubro, um dia após o resultado do processo eleitoral de primeiro turno das eleições municipais brasileiras, nós não poderíamos ter outro assunto que não o próprio resultado das eleições municipais, né? A ideia aqui hoje não é fazer um apanhado numérico, um apanhado do que são os resultados, porque todos nós temos já clareza disso, já sabemos, mas entender, né, o que foram, o que significam politicamente os resultados dessas eleições municipais e, na medida do possível, compreender um pouco os efeitos colaterais que esses resultados têm em termos não só locais, mas principalmente em termos nacionais, porque eles devem rebater na composição futura do próprio Congresso Nacional, né, já que as eleições municipais formam as bases de eleições, principalmente para as candidaturas proporcionais federais, e os resultados não apontam para um bom prognóstico no processo político nacional. Então, a ideia é um pouco a gente conversar sobre esse tema. Nós temos como convidado para hoje o ex-ministro Roberto Amaral. Roberto Amaral foi ministro de Ciência e Tecnologia, foi também um dos fundadores do atual Partido Socialista Brasileiro, do qual ele foi um dos presidentes até se desligar do partido. Ele é jornalista, é também advogado, né? É um antigo militante político, foi dirigente da União Nacional dos Estudantes nos velhos tempos é, do governo João Goulart. Então, nós temos conosco o Roberto Amaral, deveremos ter também conosco o professor Bruno Vanderlei Reis, é, e quando estiver conosco eu o apresento. Temos aqui conosco vários atores políticos que nós convidaremos também para que façam suas análises. E vou, para a gente dar início aos nossos trabalhos, solicitar que o Vicente Trevas, o presidente do Instituto Ansur, faça as honras da casa, não, recepcionando os participantes, introduzindo o tema. E antes de eu passar para o Vicente Trevas, eu quero solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto Ansur, que deem o seu like para ampliar a penetração do nosso canal e, em tendo interesse em serem avisados ou avisadas das futuras atividades, que cliquem também no sininho. Vicente Trevas, com você, por favor. Obrigado, Granado. Muito boa noite em outros horários a todas e todos, né? Inicialmente, um agradecimento renovado ao nosso parceiro de reflexão política, de indagação política, o Roberto Amaral, que hoje vai nos ajudar introduzindo suas reflexões sobre os resultados, né, de ontem, né? E a todos vocês aí que vão participar desse diálogo aí, né? Veja, nós estamos a quente, né? Nós estamos há 24 horas, né? Foi mais ou menos em torno de 20 horas, 20 e pouco, que nós tivemos os resultados aqui de São Paulo, né? Só para fazer essa lembrança, né? E, portanto, nós estamos ainda diante de acontecimentos que já têm expressões numéricas, mas que serão objetos de análise, de detalhamento, de nuances aí, né? E, portanto, como nós somos um pequeno centro de pensamento estratégico, nós queremos fazer indagações sabendo que teremos uma versão de respostas hoje à noite, mas teremos de seguir nessas indagações, né, incorporando pesquisas, informações, né, e análises de outras instituições, de outros atores aí, né?
Eu acho que aqui nós hoje temos assim três indagações, né? Que, como eu disse, vamos formulá-la, mas com a paciência de desenvolvê-las também posteriormente, né? A grande primeira indagação, né, é quais sinalizações os resultados de ontem significam, né, ou indicam, né? Essa é uma primeira questão, as sinalizações. A segunda questão, quais tendências apontam? E aqui é importante podermos fazer a nuance entre tendências conjunturais, tendências de efeito de curto prazo e tendências estruturais, né? Essa, portanto, é a segunda indagação. E a terceira, quais cenários prefiguram, né? Aqui já é mais uma projeção, enfim, um início de reflexão, de especulação, né? Sobre as sinalizações, eu acho que nós teríamos de desdobrá-las em vários aspectos, né? Para o que ontem, né, sinaliza em relação à retórica política e ao discurso político. É uma indagação importante, né? A outra é sobre as classes dominantes, né? É, e aqui está mais explícita os setores ligados ao agronegócio, que já se pronunciam e tudo, mas há também os outros setores, o capital financeiro, enfim, né? Uma outra sinalização seria para o sistema político, né? Sinaliza alguma coisa para o sistema político, né? E quais seriam essas sinalizações, né? Evidentemente, quando eu falo de sistema político, há um desdobramento em relação aos partidos políticos, no seu conjunto, um desdobramento em relação à esquerda, da qual nós nos integramos, em relação ao Partido dos Trabalhadores, em relação à extrema-direita, né? E, portanto, era importante se pudéssemos tentar captar essas sinalizações, né? Em relação às tendências, né? Por exemplo, antes de iniciarmos o nosso diálogo, nós estávamos comentando com o desempenho, né, do PSD, né, que é o partido que sai com melhor resultado quantitativo, né? E, portanto, uma pergunta é se esse resultado ele indica alguma tendência no sentido de esse resultado viabilizar uma candidatura alternativa presidencial, ou a gente já conhece um pouco como foi a história do PMDB, do MDB, né, e assim por diante, né? E, evidentemente, nós não poderíamos deixar de comentar o que será, no segundo turno, a grande batalha, né? Um conjunto de batalhas serão muito importantes realizadas no segundo turno, mas aqui nós podemos qualificar São Paulo como a grande batalha, né? Alguns já usaram em suas redes a expressão que aqui teria um significado, né? Como ocorreu na Batalha de Stalingrado, mas, de toda maneira, a grande batalha de São Paulo, né? Evidentemente, que, na verdade, aqui tem já algumas perguntas se esse processo e se essas sinalizações, esses resultados, primeiro, eles indicam um fortalecimento da reoligarquização do sistema político, né? Um crescimento da extrema-direita, né? Uma redução ou quase extinção de um eleitorado centrista moderado, né? E que nós teríamos de também ler os resultados não só em relação aos partidos políticos, mas em relação aos campos políticos que estão se configurando em nossa sociedade, né? Então, evidentemente que nós não teremos tempo nem condição de responder a tudo isso, mas já poderemos construir algumas hipóteses, né, alguns enunciados sobre essas três grandes questões
que estão no bojo do resultado de hoje. Muito obrigado. Passo ao Granado a condição dos trabalhos. Obrigado, Vicente. O professor Bruno Pinheiro Vanderlei Reis já está conosco também, né? E fará sua fala logo após a fala do ministro Roberto Amaral, só para apresentar o Bruno. O Bruno Pinheiro Vanderlei Reis, ele é cientista político, é professor do Departamento de Ciência Política e ex-diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. Então, já dando diretamente início às ponderações dos nossos convidados, já convido o Roberto Amaral, o ex-ministro Roberto Amaral, às suas considerações iniciais. Eu vou começar com uma epígrafe. É uma famosa frase do camarada Friedrich Engels. Ele dizia que o sistema eleitoral, em síntese, é uma carta dele, acho que para Augusto Weber, coisa assim. Ele dizia que o sistema eleitoral burguês não serve para indicar realmente ele não serve para indicar as contradições, não serve para indicar o sentimento, para apurar o sentimento do eleitorado, por isso e por aquilo. Mas que ele, para nós, para a esquerda, para os trabalhadores, ele tinha pelo menos uma vantagem. Ele servia como uma certa forma, ele servia como um censo para indicar como nós estávamos diante das grandes massas. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: na pior das hipóteses, que esse resultado sirva para nós como indicador do quadro real, político e ideológico da sociedade brasileira. Porque alguns companheiros estão vistos em diversas manifestações, estão muito assustados com o que nós acabamos de assistir. E eu tenho certeza que o que nós acabamos de assistir não pode ter surpreendido a ninguém, a não ser aqueles poucos que confundem as aparências com a essência. Nós, talvez por estarmos muito cansados, nós confundimos 2022 como uma vitória da esquerda, como uma vitória, muitos como uma vitória do Lula, como uma vitória do PT, das esquerdas em geral. Foi uma vitória importante da democracia, mas foi uma vitória minúscula, difícil, dramática, em que nós não fomos os decisivos. Nós ampliamos setores da direita, chegamos até, no final, ter simpatia de grandes meios de comunicação e ampliamos com setores liberais, que não são nossos aliados, são sempre nossos adversários, mas que, naquele momento, tiveram divergência com o projeto da extrema-direita. E o que é que nós temos aqui, na minha opinião, como, no fundo, como o painel de fundo do quadro numérico? O recuo persistente da esquerda, o avanço persistente da direita. Isto não é obra de agora. Muitos de nós estamos advertindo que isso começa lá atrás, com fatos objetivos que nós não quisemos interpretar, como 2012, 2016, 2018, como a dificuldade de 2022. Nós estamos esquecidos das nossas dificuldades de 2014. Nós não tivemos massa para sustentar o governo Dilma. Não foi só falta de votos do Congresso, não.
porque se nós tivéssemos massa, nós teríamos impedido o impeachment. Juscelino impediu 10 pedidos de impeachment. O resumo que está atrás de nós é a necessidade de uma revisão das. Eu não estou falando aqui em partido nenhum em especial, mas a necessidade de uma revisão do nosso projeto. Há algo de errado entre o nosso projeto e o país que aí está. O país não está reagindo ao nosso projeto. E ele está se distanciando, e nós estamos nos distanciando desse, o nosso projeto está se distanciando. O chamado da grande consciência nacional está se distanciando passo a passo. Eleição é eleição. Eu estou com muito medo, acho que foi o Trevas que falou, que a eleição em São Paulo pode ser o nosso Stalingrado. Em São Paulo, 60% do eleitorado paulistano, aquele que, teoricamente, do estado de São Paulo é o mais politizado, uma capital proletária, industrial, a, a direita e a extrema-direita, eu não sei aí qual é a diferença entre o Nunes e o outro, aquele meliante, fez simplesmente 60% dos votos. É irrelevante, me desculpe, nesta altura, discutir se o Boulos tem possibilidade. O que nós temos que discutir é por que isto, que fenômeno é este? Que há 4 anos atrás, o Lula conseguiu ganhar. Nós recuamos do ABC. Foi a crise do trabalho. Nós perdemos no ABC. Está havendo houve um recuo no Nordeste. Aqui, esse Nordeste, que com Belo Horizonte, foi que decidiu a eleição do ano de 2022. Foi a nossa maioria ali que cobriu o que nós tínhamos perdido do Sul-Sudeste. Nós recuamos no Nordeste. Levamos uma surra surpreendente em Minas Gerais e desmoralizante em Belo Horizonte. Quando eu digo não é o nosso pensamento que foi derrotado. Foi a nossa política que foi derrotada. Olha, eu vou. Como é que eu liria o que eu estou vendo aí? Ao lado disso tudo, eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. Eu não estou preocupado com o desempenho dos nossos partidos. Eleição a gente ganha, eleição a gente perde. Perdemos tantas quantas antes da eleição do Lula. Estou preocupado é o avanço do pensamento da direita. Como é que a direita conseguiu criar anticomunismo nesta fase da história? Como é que ela está avançando nas nossas bases? Como é que ela está avançando nas grandes massas também? Depois de levar a classe média. Eu tenho a mania da autocrítica. Quando eu comecei a militância, eu participei de uma organização em que levava isso a sério. Esse processo que está estourando agora não é de agora. E é muito, vem sendo indicado, denunciado, reclamado por muitos dos nossos companheiros. Nós, da esquerda, corretamente, na sucessão
de certos erros na luta contra a ditadura, nós adotamos com fé o processo eleitoral tradicional. Mas nós, por ausência de reflexão dialética, nós passamos a ver o processo eleitoral como fim e não como instrumento de conquista de espaço e de poder. O que eu quero dizer com isso? Nós passamos a fazer o mesmo jogo do conservadorismo. Os nossos partidos passaram a ter como objetivo puro e exclusivo a eleição imediata. Os nossos parlamentares transformaram seus mandatos em correias de transmissão. O fim de um mandato é renovar o mandato. E isso influiu a nossa linguagem. Isso mudou. Nós passamos a fazer campanha política dirigida por marqueteiros. E todos têm a mesma cabeça. Então, as campanhas ficam iguais, indistintas. E, paulatinamente, nós recuamos do velho trabalho dos tempos de trevas, que era o trabalho da militância. Nós saímos dos bairros. Nós saímos dos bairros. Não só nós, até os trabalhistas saíram. Como se esse espaço ficasse reservado. O problema não é o que os evangélicos estão fazendo. O problema não é o que os milicianos estão fazendo. Não é o que o agronegócio está fazendo. Eles faziam coisas piores. O latifúndio fazia coisas piores nesse país. A questão é que nós saímos disso. Nós não estamos discutindo com a sociedade. Nós renunciamos ao debate ideológico. Nós renunciamos à disputa ideológica. Eu não quero mais tomar tempo. Eu vou tentar. Eu anotei aqui as indicações do Trevas. Eu só anotei a minha resposta, não anotei a pergunta. Número 1. Qual é o quadro? Avanço da direita e recuo da esquerda. Disso eu tenho certeza, mas eu tenho uma dúvida. Eu não sei qual foi o primeiro. Quem é sujeito e causa aí. O que se pode esperar? Na minha opinião, a continuidade desse quadro se não houver revisão dos nossos papéis, dos nossos programas, dos nossos projetos. O que eu quero dizer com isto? Como é que eu vou reclamar apoio popular se eu não tenho como dizer para a sociedade qual é o meu programa? Qual o projeto? Qual é o meu projeto que eu vou chegar para defender em Caxias aqui? Outra coisa, o terceiro item, eu acho trevas que o sistema presidencialista, não sei se é sistema presidencialista, esse sistema que nós temos aí está se esgotando. Se as coisas caminharem nos trilhos em que corre hoje a locomotiva, nós vamos ter uma crise institucional brevíssima. A direita é uma coisa maluca, parece mais orgânica, parece mais pensante do que, nós, do que a esquerda. Ela está investindo, investiu agora. Olha, esse resultado tem afora a questão ideológica, tem uma questão orgânica. A esquerda se preocupou, a direita se preocupou em ter o maior número possível de candidatos. E nós sempre dissemos que as eleições municipais eram relevantes. Pois não é, não.
A eleição municipal é que garante é que das bases das eleições parlamentares. E as bases das eleições parlamentares é que dão hoje, nesse sistema em que está, o controle do Estado. Está aí o Congresso que está. O que é que nós devemos estar esperando? O que pode vir aí é um Congresso ainda mais à direita, um Congresso ainda mais conservador, preparado, o Congresso que virá a partir de 2006, para ainda mais poder controlar o presidente da República, seja ele quem for, e o senhor, o nome dele, o Xandão, que ponha as barbas de molho. Nós estamos, portanto, partindo para um sistema ingovernável, por uma crise inadiável, uma crise que dificilmente nós vamos poder evitar. Nós não vejo como, com essa pletora. Vocês sabem quanto foi que o Congresso liberou de reais para essa campanha? 58 bilhões. Foi uma festa. E isso garantiu o vereador em todo canto, o prefeito em todo canto. E essa máquina não funciona para eleger deputado? Este é um lado. O outro lado, esse eu acho que é água derramada, leite derramado, mas eu acho que há um lado que ainda está nas nossas mãos. Eu tenho um projeto, coisa que também o nosso governo não tem. Está aí a dificuldade que nós estamos tendo. Foram essas considerações iniciais que eu pretendia fazer, mas como provocação, entendi que o meu papel é mais de provocador, e queria concluir dizendo que eu estou muito assustado. Não vejo, não conheço, tirante talvez, os anos 36, 37, 38 do século passado, não vejo correspondência na história do Brasil de um momento tão crítico como esse que estamos vivendo. Com uma tragédia suplementar. Não é uma tragédia, me desculpe. Com ameaça suplementar. O quadro internacional. Que, ademais de caminhar seguidamente pela direita, não só na Europa, o ciclo agora foi fechado na Áustria, mas aqui junto de nós, onde nós supunhamos que tínhamos liderança política, e se fecha internacionalmente. Estou convencido que está se armando as condições que vão tornar natural o terceiro conflito. Se esse conflito envolve A ou B, C, D, E, F, Z, assim, vai ficar restrito. O fato é que nós estamos em tempos de guerra. Está se definindo a troca da hegemonia. Se ela se faz agora, se ela se faz amanhã, se ela faz depois. Essa questão está colocada. O conflito, vamos chamar o conflito árabe-palestino, que tem muito de árabe e de palestino, mas tem muito mais de Estados Unidos, tem muito mais de OTAN, tem muito de OTAN. Esse conflito está se alastrando
não por ser inevitável o seu alastramento, mas porque ele está sendo induzido. Interessa a indústria da guerra, interessa o imperialismo, essa guerra. E isso tem reflexo aqui, tem reflexo. Nós somos um país de capitalismo tardio e dependente, dependente. Nós somos a tragédia geográfica do México é similar, a nossa tragédia geográfica é similar à do México. Os nossos espaços ao sul dos Estados Unidos são limitadíssimos. E o nosso governo está com muita dificuldade na condução, na condução da nossa política diante desses conflitos. Porque, ao contrário dos mandatos anteriores, nós deixamos de navegar em mar tranquilo. Meus amigos, muito obrigado por essa oportunidade. Desculpe a extensão da minha intervenção. Muito obrigado, Amaral. Eu acho que sua provocação dá todo o espaço para a conversa que a gente precisa ter aqui hoje. Eu acho que ela foi muito boa e bastante contundente. Eu quero passar, então, agora, imediatamente, para o professor Bruno Pinheiro Vanderlei Reis, já está aqui conosco. Bruno, por favor, com você. Mas, enfim, quero de novo agradecer o convite pela ocasião da conversa, poder ouvir, o que eu posso fazer aqui, enfim, simplesmente compartilhar despretensiosamente as cogitações que passam pela cabeça nessa hora. As perplexidades são muitas, né? Roberto Amaral partilhou aqui, né? Meu tom pode soar diferente, mas na substância muito do que ele está dizendo nos inquieta a todos. É isso mesmo. Não é trivial viver nessa época desse 2020, em que, na verdade, tem uma certa ideia de democracia que a gente tinha em fins do século XX, que vai esboroando, né? E a gente não sabe bem o que pôr no lugar, mas ela começa a perder funcionalidade. É paradoxal o momento, porque na hora que a gente olha comparativamente para o mundo afora, a gente tem bem mais democracias hoje do que teria em 1980, digamos, se você for só contar os números. Mas lá para 1980, quando a gente estava, né, decolando, né, finalizando o processo de abertura, começando a divisar um horizonte, eu era adolescente, né, e divisando um horizonte de uma democracia nascendo, eu acho que a gente era muito mais confiante a respeito do que seria necessário fazer e o que seria necessário que existisse para que uma democracia, bem ou mal, funcionasse, operasse, né? Tinha um playbook, tinha um receituário. Haveria um sistema partidário, alguma meia dúzia de partidos relevantes, algum partido mais ou menos sindical, sindicatos e associações civis mais ou menos estruturadas, o sistema político partidário operava mais ou menos assentado em cima disso, alguns com uma vinculação mais business, mais empresarial, mais burguesa, outros com a organização trabalhista. Você, enfim, não havendo censura à imprensa, você tinha um mercado diversificado de mídia. Tudo isso foi desmanchando, na verdade, porque as mediações civis e sindicais vão se enfraquecendo, a indústria mesmo de comunicação vai se desmanchando num oligopólio ou um quase monopólio de grandes corporações que são donas dos meios de comunicação. A mediação partidária é muito diluída, né, em que a identificação partidária vai caindo no mundo todo, e você começa a experimentar uma espécie de democracia sem filtro, muito virulenta, muito violenta, de uma maneira que essa mediação, essas associações civis todas, esses sindicatos, esses partidos, na sua interação, produziam um ecossistema propenso à negociação, ainda que fosse uma negociação dura, mas de vetos mútuos, o parlamento tinha que processar um jogo de pressões muito coreografado e normalmente caminhava por compromisso. Na medida em que a representação se constitui numa espécie de ligação direta, em que os partidos não conseguem filtrar, a impressão que dá é que, em vez de você ter que ganhar o partido
porque você consegue, de alguma maneira, responder a uma constelação de interesses grandes, a sensação que dá é que quanto menos a pessoa tem compromisso, quanto mais ela adota um discurso iconoclasta e irresponsável, maior apelo eleitoral tem. Mas, ao mesmo tempo, também é um sistema com muito pouco filtro contra abuso de poder econômico, financiamento de campanha que se dá numa proliferação de paraísos fiscais, uma lavagem de dinheiro medonha para todo lado. E você. Eu estou falando do cenário, ainda nem entrei em Brasil, né? Estou pensando no cenário. Isso mais ou menos vai se dando com maior ou menor virulência no mundo todo. E o modelinho que a gente tinha da democracia partidária, né, da segunda metade do século XX vai desmanchando. Há 10, 15 anos atrás, a gente falava com muita tranquilidade que um Donald Trump era impossível. Né? Não é mais impossível, pelo contrário, ele toma de assalto o Partido Republicano. Né? O sistema partidário europeu, que parecia tão decantado, começa a se esboroar com um monte de partido radicalizado saindo de toda parte. Se a gente pega o quadro brasileiro, que o sistema partidário nunca chegou a se decantar direitinho, a lista aberta e problemas sérios de financiamento favoreceram uma fragmentação grande e joga nesse cenário, enfim, e põe ali em cima, ainda por cima, certa sabotagem na década passada, certa sabotagem externa nas crises da década passada, e a gente tem um sistema que ficou inteiramente à mercê da predação. Que é isso, em boa medida, que é o Bolsonaro, o predador, né? Que no Velho Testamento, na maneira como funcionava o sistema mediado por partidos, Bolsonaro ia ser sempre um coadjuvante, um figurante, mais ou menos folclórico, e nesses termos foi tolerado por 30 anos, e de repente, com o sistema desbaratado, desorganizado, por um assédio meio desorganizador, né, de um sistema de controle descontrolado ele próprio, cometendo uma montanha de ilegalidades sob aplauso da imprensa, a gente vê um sistema político que estava depauperado, desorganizado, meio como se tivesse sem defesas, né, à mercê da predação. Né? Foi isso que acontece em boa medida em 2018. Né? Roberto Amaral trouxe de maneira muito pertinente a alusão ao Engels a respeito do toque de desconfiança que a gente deve ter com relação a eleições burguesas, digamos assim. Eu concordo, quer dizer, não tem nada muito diferente para oferecer, a gente vai em busca da democracia, nós fizemos todos a conversão da democracia num fim em si mesmo, mas é preciso sobriedade nessa conversão, assim, olhar para aceitar a democracia como um valor em si, como um meio e como um ambiente que a gente quer operar, não deve significar também simplesmente ignorar os vieses que estão embutidos numa disputa política, numa sociedade estratificada em classes sociais. As oportunidades são distintas, a disputa é assimétrica. Eu brinco sempre, meio piadinha, mas é a sério, né? A esquerda é sempre o time visitante, a esquerda sempre joga fora de casa. Né? Assim, se o partido da esquerda parece muito confortável no poder, talvez já não seja mais a esquerda. Né? E, na verdade, o partido que interpela, digamos, em boa medida, o mapa da democracia do segunda metade do século XX era isso. Tem uma coalizão sindical, uma coalizão empresarial, digamos assim, grosso modo. Né? A coalizão sindical, ela sempre joga no campo do adversário, com o vento contra, morro acima. O normal, né, é a água correr para o mar e as decisões irem na direção do dinheiro. Né? O que acontecia na segunda metade do século XX é que as organizações de base, certo sindicalismo industrial e outras variedades de associativismo conseguiam botar areia, conseguiam exercer veto, tinham suficiente articulação na base da sociedade e no sistema produtivo para atrapalhar os acordos e forçar concessões no âmbito parlamentar, que era meio no grito, meio na marra, por ações, greve, o que for, mobilização, era meio um repertório extra-institucional estrito sensu, que botava a gente na rua e dava uma travada. O problema agora é que você não tem mais as grandes plantas industriais que vão parar a produção, né? Todo mundo né, a uberização, a plataformização do trabalho, né? Todo mundo tem uma autoimagem de si mesmo como
né? É até cruel falar isso, uma espécie de empreendedor de si mesmo, né? Mas é essa ambição, é isso que os marçais da vida, né, vendem um pouco e ficam milionários vendendo esse tipo de ilusão. E agora começam a assediar o próprio sistema eleitoral, como não mais começando a dispensar intermediários e operar ali dentro mesmo, com efeitos predatórios, corrosivos. Muito difícil ter um repertório local de resistência a isso num país semiperiférico como o Brasil, ao mesmo tempo grande como o Brasil. A gente não consegue ser irrelevante e ter uma estratégia doméstica. A gente não consegue ser Islândia. A gente não consegue ser a brava Islândia com 300 mil pessoas que resolve o que vai fazer de outro jeito. A gente é um país de 200 milhões de pessoas que é suficientemente relevante e dependente de fluxos externos e desde sempre, né, desde sempre inserido na economia internacional, na empreitada colonial, né, da expansão europeia na América. Estamos aqui falando português, né? E essa empreitada na América também vale até para os Estados Unidos, produziu sociedades fraturadas, com dívida social grande para ser resgatada, etc., profundamente desiguais. É com esse quadro difícil, ao mesmo tempo habitando um lugar semiperiférico no concerto das nações, que o Brasil tem que se virar, né? Não é trivial, né? Num contexto como esse, assim, não é para produzir autocomplacência, mas o fato de que Lula existe, que o PT existe, é uma sorte, é um acaso afortunado, que nos permite mais ou menos manter a cabeça fora d'água, mas é não muito mais do que isso. A gente está engolindo muita água, engolindo muita água, operando com muita dificuldade, aos trancos e barrancos, por um ponto percentual, conseguimos evitar a reeleição do Bolsonaro e, enfim, mantemos, por hora, alguma incerteza no quadro político dos desdobramentos nos próximos 10, 5 anos, apesar da conjuntura muito difícil, né? A década de 2010, eu também partilho a sensação de que o momento nunca foi tão ruim. É preciso operar com cautela quando a gente, afinal, teve uma ditadura militar há apenas 60 anos, que acabou há 40, né? Mas ali, por trágico que fosse tudo que estivesse acontecendo, e os senhores viveram isso de maneira mais dramática que eu mesmo, que nasci já dentro da ditadura, ali eu tenho a impressão que as pessoas tinham um senso de propósito, de um lado, vencedores derrotados, né, que tinha a expectativa do próximo capítulo, de recomeçar a luta, de operar, tinha um certo horizonte. A própria ditadura, ela mesma, tinha uma concepção demiúrgica, autoritária, né, elitista do país, mas também pisava no acelerador para transformar drasticamente o país. Não era a sensação de deriva que nos tomou na década passada, principalmente, né? O país à deriva completamente. Quando pensava nisso, tinha a sensação também que Roberto vocalizou de que nunca estivemos tão perdidos, né? Eu cheguei a falar em sala de aula, provocar colegas, é a pior década desde a regência, desde que Dom Pedro I abdicou, né? Em que aí foi um período. A regência tem lá seu valor, um experimento democrático em alguma medida, mas o país mergulhou na guerra civil, né? Então, rebeliões em toda parte, um banho de sangue em vários desses conflitos, muita gente morreu, né? Então, enfim, é um momento grave da história do Brasil na década de 30, né? Sinceramente, é difícil. Eu olho para a maneira como estávamos perdidos, né, à deriva na década passada, na década de 2010, digamos, a partir do momento que tudo entra em colapso e uma década que se encerra com Bolsonaro presidente e o país mergulhado numa pandemia global, né, uma catástrofe difícil inimaginável mesmo, né, mesmo para os espíritos mais céticos, para os mais pessimistas, os mais cautelosos entre todos nós. Voltando o filme para 2010, ninguém poderia imaginar a gente chegar em 2020 com Bolsonaro presidente e a gente afundado, né,
nessa desconstrução dramática, né? Então, assim, apesar da deterioração do ambiente mundo afora, né, é preciso tomar isso com respeito e ver o que é possível fazer. É preciso clareza que, enfim, por alguns anos a gente joga na defensiva. Eu acho um pouco isso. Eu não consigo evitar essa conclusão. Não sei se sou conservador demais, né? Mas não consigo antever nos próximos anos, próximos 4 anos, talvez essa década de 20, como uma década de realizações. É uma década de evitar minimizar desastre, né? E, eventualmente, tentar construir resiliência na posição do Brasil, tanto geopolítica, que também não ajuda, o plano internacional de deterioração também não. E essas coisas não são coincidência. A deterioração da política doméstica no Brasil e mundo afora interage, não é por coincidência, que a deterioração da cena internacional também. Uma coisa alimenta a outra, né? E se estamos, de alguma maneira, no mundo em guerra, em boa medida, né? Quando a gente pensa que a OTAN se engajou numa atividade, numa ação militar pela primeira vez na Iugoslávia em 99, imagina a quantidade de frentes que a OTAN, nesse momento, equipamentos da OTAN estão atuando, né, na alimentação de ações ofensivas da Ucrânia junto à Rússia e na proteção do espaço aéreo de Israel, né? Então, é a OTAN diretamente engajada em guerras em mais de uma frente, né, num cenário muito preocupante, né, em que, num certo sentido, já estamos numa guerra multilateral, né? Então, num quadro como esse, um país que tem a posição, enfim, não é tão pequeno e coeso que possa se dar o luxo de ser a Islândia, é grande e heterogêneo, mas também não é uma potência central como os Estados Unidos, é um país semi-periférico, mas grande e desigual, né? Eu tenho reparado nisso, é grande demais para ser tão periférico, periférico demais para ser tão grande, é um país bem atípico, né? Normalmente, países tão grandes quanto o Brasil tendem a ser mais poderosos, né? Até militarmente e tudo mais, geopoliticamente mais conectados no mundo. O Brasil tem um nicho em que talvez tenha a ver mesmo com certa pax americana, em que você entra na órbita americana na primeira metade do século XX, com o alinhamento da política geral do Barão do Rio Branco, né? Num momento antes da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos eram ainda alguma proteção relativa para a América do Sul, com uma Europa ainda expansionista e colonialista, né? Então, daí a estratégia. Doutrina Monroe fazia sentido para boa parte, também para a América do Sul, até a Primeira Guerra Mundial. Mas de 45 para cá, os Estados Unidos são uma potência indiferente, em larga medida hostil, né? E tudo qualquer coisa. Mas a elite política e econômica brasileira habituada a depender dos americanos e contar com eles. Isso tendeu a nos limitar dramaticamente. Eu acho que isso é muito sintomático disso, o destino, a maneira como uma iniciativa como a Unasul fica refém de atmosfera eleitoral, né? Quando a esquerda está no poder é que você tem movimentos nessa direção. A direita na América do Sul basicamente está pronta, não tem nada de nacionalista, ela está pronta a alienar qualquer autonomia para os americanos. É engraçado isso, porque quando você olha para o mapa da América do Sul, deixa claro que integração em defesa e infraestrutura é do interesse do Estado brasileiro, né? Seja pela esquerda, seja pela direita, né? Mas o que acontece é que, se você é um país sul-americano, a ideia de ter algum tipo de autonomia ou integração regional numa área como defesa soa chocante, soa como provocação esquerdista, porque a, a, a direita, o status quo, o establishment está habituado a alienar a defesa para a potência vizinha, né? Que, no entanto, desde a Segunda Guerra Mundial, deixa claríssimo que sua prioridade está em outros lugares e não está interessada em nada com relação à América do Sul. O último grande ganho estratégico brasileiro em parceria com os americanos foi a CSN em 44, no esforço de cooptação americano de aliados para combater a Alemanha nazista.
né? Desde então, as prioridades estratégicas americanas se voltam para o Atlântico Norte, para o Pacífico, para o Japão, para a Europa. A América do Sul é só para não atrapalhar. Depois de Cuba, então, aí definitivamente eles não correm mais riscos e patrocinam golpes militares no continente inteiro, de uma maneira que certamente, né, nos deixa em condições mais precárias para tocar a vida dali em diante. A gente tem que literalmente recomeçar tudo nos anos 80. Né? Então, nesse momento, você tem o próprio sistema político americano, sim, debilitado na sua funcionalidade, nas suas condições de operação, né? É um sistema político capturado por interesses privados. A razão de Estado começa a gente vê os Estados Unidos tomando decisões militares, estratégicas que contrariam interesses geopolíticos deles mesmos, né? Mas enriquece muita gente. É um sistema capturado por interesses corruptos nesse momento, né? Então, a expansão da OTAN, a invasão do Iraque, tudo isso são coisas que trazem problemas para os Estados Unidos como país. Mas muita gente ganha dinheiro. Então, você simplesmente tem um país, ele próprio, com dificuldade de se governar, ele próprio capturado na armadilha neoliberal, em que razões de Estado perdem peso em favor de interesses privados específicos. E o complexo industrial militar lá, como advertiu Eisenhower, meio tomou conta, né? Então, acoplarmos-nos simplesmente aos humores americanos nesse momento deixa de ser uma opção atraente, não precisa ser nenhum esquerdista para reconhecer isso. Basta ler a história diplomática do Brasil, tal como contada por um cara insuspeito como Rubens Recupero, e ele diz e repete isso várias vezes ao longo do livro. Não tem zero esperança, né, de qualquer coisa junto aos americanos. E aí você tem uma situação bem difícil de lidar, em que você tem governança democrática deteriorada, né, mundo afora, uma crise aguda no Brasil que levou um predador como o Bolsonaro ao poder, superada a duras penas, né, numa eleição que acabou 50-49, né, inacreditavelmente apertada, em que se evita a reeleição do Bolsonaro, mas ele permanece, tudo que ele traz à luz, né, permanece relevante na cena política, partidária do país. Mesmo que o Brasil se estabilize e, de alguma maneira, alguma rotina democrática se recomece agora, ela se dá em condições mais degeneradas em relação ao que a gente tinha há 20 anos, né? Ou há 15 anos atrás, né? Costumo dizer, talvez o PT consiga continuar juntando os cacos e mais ou menos sobreviver, e mais ou menos polarizar, né? Puxar um dos polos da clivagem política eleitoral brasileira básica, sem prejuízo de tudo que disse o Roberto Amaral a respeito da dificuldade de ter um diagnóstico e um horizonte de ação mais estratégico. Mas, do outro lado, nunca mais a antagonização desse polo eventualmente ocupado, habitado pelo PT, vai ser um tucanismo à la PSDB dos anos 90, entendeu? Meio paulistano, uspiano, Fernando Henriquista. Nunca mais essa bola volta para esse lugar, né? Porque se o PT tem alguma base associativa que lhe deu algum lastro que permite alguma esperança de juntar os cacos aí rumo a alguma coisa que sobrevive como player, como protagonista, o destino do PSDB é bem claro, né? Não tem muita gravitação própria para trazer de volta, ainda mais os quadros. Mesmo se o PSDB retoma força nesse momento, é o PSDB que a gente conhece, é o PSDB pós-Dória, né? Aquele estuário, receptáculo dos votos do eleitorado da direita, antipetista mesmo, e ponto, né? E para isso não precisa ser o PSDB, pode ser qualquer outro partido, vai ser
um repertório politicamente mais autoritário, porque a ida de um cara com o perfil do Bolsonaro ao poder normaliza um monte de barbaridade, né? Normaliza por gerações, né? Então, vai ser a antagonização pela direita vai vir num sabor politicamente mais autoritário, mais intolerante nos costumes, né? Com um lastro religioso importante na expansão do evangelismo e de um catolicismo mais linha dura, né? Então, acho que essa coalizão à direita mais dura, mais autoritária, achou um caminho de expressão eleitoral a partir do episódio da ascensão do Bolsonaro, que não vai ser desaprendido, né? Nem mesmo se Bolsonaro desaparecer, nem mesmo se Bolsonaro e o bolsonarismo estrito senso desaparecer, esse repertório eu acho que tende a sobreviver. Talvez não seja mais, né, a testa de ferro das milícias, talvez não seja o esquadrão da morte no poder, talvez pode ser uma outra coisa, mas não vai estar muito longe do repertório programático, se é que a gente pode chamar assim, Bolsonaro. Num quadro como esse, em que o vento sopra e os campeões de votos são pessoas com o perfil desse menino Nicolas Ferreira, daqui da minha cidade, né, e que tem sido, né, pequenos Nicolas, né, têm sido campeões de votos país afora, para todo lado, enquanto o vento sopra nessa direção, o contraponto à direita é uma coalizão mais ou menos ampla, né? Porque nesse momento a mensagem mais nítida à esquerda parece francamente minoritária. Sempre é possível imaginar, de repente, acertar o programa, mas enfim, não é trivial enxergar isso num contexto em que para além do programa, né, a própria organização dos interesses está fragmentada e está dispersa. Então é difícil você chegar com um programa solidário, amplo, coletivo, né? Então, está um ambiente cada um por si, que opera, e com o empobrecimento que o não liberalismo, né? Eu gosto de chamar o neoliberalismo de não liberalismo, porque eles são muito autoritários e dogmáticos, né? O empobrecimento que, mesmo nos países centrais, a receita, né, da desregulamentação acaba produzindo, produz uma impaciência com o sistema que tem levado, mesmo nesses países, o eleitorado na direção à direita. Não é trivial a formulação da equação. Um programa que, então, tem um dilema, porque você precisa formular algo alternativo, mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma mensagem suficientemente clara para poder puxar pessoas, mas ela tem que ser suficientemente ampla para poder ter alguma aspiração viável de ser majoritária, né? E o que significa alguma diluição. Então, se você fazer gestos rumo a aliados que, em comum com você, vão ter apenas um princípio básico de tolerância, de ok, vamos operar, né, dentro da Constituição, não vamos, né, vamos operar num princípio de tolerância, etc. Vai ter muita gente que não é propriamente, não estaria na esquerda em condições normais, que eventualmente pode estar nessa órbita. Achar a equação disso é muito, muito difícil, tem sido difícil no mundo todo, para a esquerda que tem operado na defensiva. Acredito, né? Hoje, para falar a verdade, eu me pergunto sinceramente, se existe, de fato, jeito de proteger o sistema democrático do peso assimétrico do poder econômico dos financiadores. O que acontece, né, no norte global dos anos 80 para cá, em boa medida, é uma captura, né, do governo. No caso americano é bem claro. Hoje é fácil a gente imaginar que os Estados Unidos nunca tiveram regulação direito e tal. Na verdade, não. Eles inventaram legislação antitrust, né? Antes de existir welfare state na Europa, tinha o American Way of Life, tinha operários e sindicalistas no governo do Teddy Roosevelt, e operários italianos e irlandeses iam para os Estados Unidos porque eles iam ter padrão de consumo, ia ter um automóvel, ia ter geladeira e etc. Depois você tem, e tinha muita regulação posta, inclusive no setor financeiro, ela é meticulosamente desmanchada da década de 70 em diante, sobretudo a partir dos anos 80, né?
Então, várias travas que induziam uma coexistência liberal, digamos assim, mesmo no ambiente dos Estados Unidos, elas são desmanchadas. E aí eu fico me perguntando, tem jeito? Num pós-guerra, depois do trauma, você produz, no meio da Guerra Fria, você produz alguma cautela para evitar conflitos domésticos. Mas se as coisas parecem suficientemente seguras, será que a democracia tem condições de se antepor ao assédio do poder econômico na forma de financiadores de campanha, do capital financeiro? É uma pergunta sincera, eu realmente não sei a resposta. É uma pergunta teórica, um problema teórico que eu não sei responder, né? Eu acho que no contexto que a gente está, com deterioração do ambiente democrático mundo afora e guerra no horizonte, acho que um país como o Brasil não tem muito jeito a não ser, imagine, diversificar o portfólio diplomático, né? Tem que, de alguma maneira, procurar ancorar-se no multilateralismo, no sistema ONU, precário que ele seja, né? Porque se a gente está solto, a gente é capturado para a órbita dos Estados Unidos, que ele próprio, na verdade, está na sua própria vertigem instável, numa deriva bélica, né? O que é uma roubada para nós, né? Então, eles sempre tiveram um efeito desestabilizador sobre o hemisfério, né? E é simplesmente um país tão assimétrico em relação, tão poderoso, e nós somos tão próximos, né? Que ele desestabiliza toda a América. A América Latina é um país, é um continente, é uma região de indicadores de instabilidade política maior do que seria de se esperar por seus dados econômicos e sociodemográficos. Quem que produz essa instabilidade? A proximidade com os americanos. É como se você tivesse um planeta enorme numa órbita perto demais, ele te tira da sua órbita toda hora, né? Porque não falta dentro dos países quem queira bajular os americanos. Eu lembro de um amigo argentino que disse que a grande vantagem da democracia americana sobre o resto do mundo é que nos Estados Unidos não tem uma embaixada dos Estados Unidos. Porque na embaixada americana vai uma fila de bajuladores em busca de planos prontos para desestabilizar a política do país. E para os americanos, quando é realmente do interesse deles desestabilizar quem quer que seja, ainda mais aqui na América, é facílimo para eles. Então, um país nessa posição, o que ele tem que fazer é lançar tentáculos para todo lado. Eu não posso, com todas as ressalvas que a gente possa ter, a materialização é sempre precária, mas, enfim, eu olho para tudo que se fez em política externa no período Lula 1 e 2, e mesmo agora, que tenta retomar agora, com o Amorim e tal, e é mais ou menos isso. Você tem que mais ou menos alinhar, habitar o sistema de nações, alinhar-se com o multilateralismo, diversificar parceiros entre as potências. BRICS é uma realidade geopolítica. O Brasil ainda tem uma vinculação ainda remota. Eu, como presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, reconheço que o intercâmbio acadêmico com países do BRICS é totalmente incipiente ainda, e eu acho que é estrategicamente muito importante intensificar isso. O jogo é cada vez mais dependente do cenário externo, e o cenário externo também joga para nos desestabilizar, né? Me chamou muito a atenção e desceu como um frio na espinha, aqui eu encerro, quando eu vi a primeira manifestação de apoio aos acampamentos na frente dos quartéis no Brasil. Eu vi na Fox News, né? Ainda antes da posse do Lula, ainda em novembro de 2022, logo depois do resultado da eleição, uma semana depois, o Tucker Carlson estava lá na Fox News falando que alegações plausíveis têm que ser apuradas e dando credibilidade a toda alegação de fraude na urna, etc. Mesmo quando a imprensa no Brasil ainda estava no monolito de resistir ao Bolsonaro e ir atrás, a Fox sai na frente puxando o fio de sabotagem e desestabilização. Então, esse é um jogo bem difícil de operar, em que a gente é apenas peão nesse tabuleiro. Mas, enfim, já me alonguei demais, quero só agradecer, são essas as cogitações que eu
procuro partilhar. Obrigado, pessoal. Então, nós que agradecemos, Bruno. Eu quero, então, abrir para rápidas intervenções, perguntas por parte dos participantes. E enquanto as pessoas se inscrevem, eu queria já levantar rapidamente algumas poucas questões, principalmente procurando fazer algumas ponderações, né? Uma questão diz respeito a, ao resultado, apesar de ainda estarmos falando de primeiro turno, né, e o segundo turno vai se dar em municípios maiores, em municípios mais importantes, a gente tem municípios bastante grandes que ainda dependem de segundo turno, né? Apesar de tudo isso, a gente já pode vislumbrar no primeiro turno alguns efeitos que tanto o professor Bruno quanto o Roberto Amaral já esbarraram neles, mas que são reflexos sobre 2026 que começam a ser apontados, ou seja, a expectativa do Congresso a ser eleito em 2026, com os resultados de 2024, né, para onde os resultados atuais apontam, mostram que é possível que a gente tenha uma correlação de forças congressual pior do que a atual, né? Inclusive porque a gente tem avanços de setores da extrema-direita e avanços daquilo que se costumou chamar de centrão, bastante expressivos em áreas onde a gente tinha tido, né, alguma correlação de forças favorável a nós, né, particularmente na questão do Nordeste, mas a gente tem, né, a gente olha para os resultados do primeiro turno e vislumbra essa possibilidade para 2026. Também queria alguma observação de vocês sobre os reflexos que esse resultado eleitoral pode ter sobre a segunda metade do governo Lula, né? Ou seja, isso pode piorar a correlação de forças, em que já é bastante precária, em que esse governo trafega, né? Nós temos um avanço de setores como o PSD, que passa a ser o partido com o maior número de prefeituras do Brasil, desbancando o MDB. O MDB vem em segundo lugar, né, em número de prefeituras, e o PL vem em terceiro lugar em número de prefeituras. E isso mostra um quadro futuro meio complexo. Também gostaria de algumas observações sobre o processo de financiamento de campanha via emendas parlamentares, né, onde o governo se tornou absolutamente refém, né? O orçamento federal foi capturado de maneira muito forte pelas emendas parlamentares. Enfim, eu queria entender um pouco, né, se vocês puderem conversar sobre isso, sobre os rebatimentos desse quadro na segunda metade do governo Lula e também sobre 2026. Está inscrito agora o Tadeu Valadares. Tadeu, com você, por favor. Muito obrigado. Bom, óbvio, agradecer muito as duas falas, né, a do ministro Roberto Amaral, a do professor Bruno Pinheiro. Eu acho que as duas falas nos dão perspectivas distintas, né? Um embasamento em termos de percepção do processo, um embasamento também, são embasamentos, na verdade, distintos, mas eu acho que tem um ponto, pelo menos, digamos, um ponto de convergência, formal que seja, entre as duas falas. Eu fiquei muito, quer dizer, o Roberto Amaral, ele chegou um momento no final em que ele disse assim, estou muito assustado. E ele disse, nunca houve um momento tão ruim na história, né, da nossa República, que é o único momento, talvez assim, tão grávido de coisas péssimas, o período de 1936 a 1938, que todos nós sabemos em que resultou. E o professor o Bruno, né, também falou dessa coisa de será que é uma saída, né, o Brasil sendo o que é, o mundo estando como está.
Então, nós temos aqui duas visões diferentes, mas com um ponto de preocupação enorme quanto ao futuro, tanto o futuro imediato quanto o futuro a mais longo prazo, do país, da sociedade, do Estado, da democracia brasileira. Enfim, eu acho que isso foi, para mim, foram os pontos assim, que me tocaram mais. Mas, dado o meu, dado a minha, eu diria, dado a minha, meu sentimento de mundo, eu queria fazer um comentário e que se um dos palestrantes quiser tocar, ótimo. Se os dois quiserem, melhor para nós, para mim, pelo menos. E se nenhum quiser, perfeitamente inteligível. Eu fiquei pensando, enquanto eu ouvia as falas, eu fiquei pensando numa ideia que tem vindo a mim muito em cima de certa metáfora que o Trevas usa frequentemente, a metáfora de que nós estamos numa encruzilhada. E com essa coisa de metáfora na cabeça, eu acabei lendo um livrinho muito estranho, estranho que eu digo para a minha pouca formação acadêmica, mas muito interessante, de um alemão. E esse alemão escreveu um livro sobre o naufrágio como metáfora. E ele pensa, ele é um grande teórico de metáforas, ele inventou uma coisa chamada metaforologia, e ele pensa, olha que interessante, essa ideia, essa metáfora do naufrágio, como uma coisa que vem desde a antiguidade clássica até que chega no século XX, né? O livro foi lançado há pouco tempo atrás, a tradução em inglês, que foi a que eu tive acesso. Então, olha, veja só, a gente se preocupa com a encruzilhada, o alemão está preocupado com o naufrágio e com o espectador do naufrágio, o que me lembrou um pouco o que o professor Bruno falou, né? Nós, os cientistas políticos, somos os que observamos. E esse livro é essa coisa, é como, através dessas sucessivas formulações culturais, você tem essa metáfora que ele diz que é uma metáfora que serve para a existência humana, mas também para o Estado, a sociedade, a época histórica. Bom, dito isso, eu queria dizer a vocês que eu pensei em três coisinhas. Pensei num filme do Vazda, do André Vazda, de 1975, A Terra da Grande Promessa. Pensei nesse livro do Hans Blumenberg, O Naufrágio com o Espectador. E eu pensei num livro que eu estou relendo e que é muito interessante, que se chama A Derrota do Ocidente, de um professor francês, intelectual francês, que é mil coisas, né? Antropólogo, cientista político, historiador, demógrafo, ele junta vários campos de saber. A Terra da Grande Promessa é a Terra da Grande Promessa que não se cumpriu. Tem muito a ver conosco, tem muito a ver com o mundo. Que a grande promessa que não se cumpriu foi a promessa do iluminismo, a promessa do capitalismo, a promessa da democracia, historicamente concebida, né? E, por fim, você tem o Emmanuel Todd que diz, olha, os Estados Unidos foram uma democracia. Os Estados Unidos hoje são uma oligarquia, né? Então, e a Europa caminha, está na mesma linha, é uma questão de nuance. Por isso, ele diz, o Ocidente está sendo derrotado. Por quem? Pelos russos? Pelos chineses? Não. Os russos e os chineses eu diria, têm uma certa responsabilidade nisso. Mas ele está sendo derrotado por si mesmo, porque ele já não tem mais capacidade de reciclar a sua experiência histórica, que ele perdeu essa experiência histórica. Ele tomou, quando houve a encruzilhada, ele pegou o caminho errado. E esse caminho errado levou ao naufrágio que está acontecendo hoje, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa importante. Por quê? Porque aí é a minha provocação aos dois palestrantes. Será que nós não estamos vivendo nesse momento histórico nosso, que começa, digamos, na virada do século, mas que, vamos dizer, que, claro, para mim, a partir de 2013, 2012, está claríssimo. Nós não estamos vivendo o nosso momento em que nós já pegamos na encruzilhada o caminho errado e que nós estamos caminhando para o que o professor Roberto Amaral disse, uma crise institucional
uma ditadura, uma neo-oligarquia, mas nós estamos caminhando para algo muito ruim, porque nós, como esquerda, nós estamos vivendo o nosso momento de dissonância com as massas. Então, a gente tem uma massa, a gente tem as classes populares estão nos abandonando. Nós estamos batalhando contra isso, mas elas estão nos abandonando. E o professor Roberto Amaral disse: só há uma coisa que a gente pode fazer. Na verdade, é refundar um projeto. Ora, refundar o projeto no contexto que é o nosso, no contexto que é o contexto da América Latina hoje, no contexto geopolítico mundial, no contexto, né, em que o Ocidente, o chamado Ocidente, ele é cada vez mais extrator, é uma coisa muito complicada. Então, eu não tenho resposta, eu só tenho indagações para vocês. Eu sou, por temperamento, muito cético. Então, eu prefiro não nem tentar dizer para vocês qual é a sua saída, que eu não sei se é a saída. É isso. Obrigado, Tadeu. Vicente Trevas. Obrigado. Primeiro, muito grato ao Roberto Amaral e ao professor Bruno, né, pelas suas considerações muito importantes. E também a intervenção do Tadeu Valadares, né? Nos comentários e nas expectativas aqui do nosso diálogo, havia sempre uma questão sobre o rebatimento, não dos resultados eleitorais na própria dinâmica do país, ou seja, em 2026, né, o Granado indagou sobre a incidência desses resultados na segunda metade do governo Lula, em curso né? E aqui eu quero trazer uma preocupação no sentido eh, de construir um entendimento mais compartilhado sobre a dialética estrutural da nossa sociedade brasileira hoje, que é uma relação vinculada entre o interno e o externo, né? Ou seja, a questão não é só o rebatimento na dinâmica interna da nosso sistema político e tudo, mas também como isso possa incidir na nossa relação para fora, né? E aqui, lembrando, primeiro que o fenômeno da extrema-direita brasileira tem vínculos orgânicos com a extrema-direita mundial, né? Então a gente não pode perder noção disso. E mais ainda, pesquisas que eu tenho acesso sobre a direita religiosa, a direita católica, mostra que esse personagem Marçal é um personagem que está sendo preparado há mais de 20 anos, né? E mantém conexões importantes, né? Que passa pela os ensinamentos, né? Daquele que a gente desprezou, né? O Olavo de Carvalho, as suas conexões com as igrejas americanas, né? Com o empresariado brasileiro e assim por diante. Então tem aí, mesmo no fenômeno da extrema-direita brasileira, essa relação interno e externo, né? E, enfim, então só para chamar a atenção por isso. Por quê? Porque, veja, nós estamos numa dinâmica muito complexa. Repare, o Brasil, veja, vai presidir a reunião ministerial agora do G20 e vai assumir a presidência dos BRICS, né? Ora, nós estamos num grande confronto geopolítico, né? E, portanto, o Brasil assumir a presidência dos BRICS é uma faca uma faca, naquele tempo, de dois legumes, para ficar mais tranquilo, né? Porque isso vai nos colocar numa agenda e numa dinâmica crescente, né? E de contraponto a uma potência em declínio, né? Por outro lado, o império, na minha visão, opera uma lógica de nos balcanizar, não só nos fragmentar, mas uma balcanização,
né, nos tornar rivais, né? É, os discursos da comandante-generala do Comando Sul, da última reunião de defesa realizada em Santiago do Chile, a instalação de uma base compartilhada na Patagônia, né? Os compromissos do Estado do Estado do Equador com os Estados Unidos e com suas Forças Armadas para operação em território nacional equatoriano em função da segurança interna, né? Enfim, então eu estou querendo dizer que nós estamos, e como falou o Roberto Amaral, em tempos de guerra, mas veja, nós estamos combinando agora as várias tipologias, repare. Nós já fomos vítimas daquilo que a literatura chama das guerras híbridas, né? Nós já fomos vítimas da Guerra Fria. A ditadura militar foi nesse contexto. E agora nós estamos também interagindo com as guerras quentes, né? Então, eu quero dizer o seguinte, nós estamos vivendo perigosamente, né? É, e aqui eu só quero trazer mais essa complexidade, né? Porque a refundação do nosso projeto, a nossa relação com a própria sociedade, vai ter também de encarar um pouco essas dimensões, né? Então, eu queria ver de vocês, Roberto e o Bruno, se tem sentido essas minhas considerações. Obrigado. Muito obrigado, Vicente. Bom, não tem ninguém inscrito, eu vou devolver imediatamente, então, já para a gente caminhar para as duas falas finais, vou devolver para o Roberto Amaral. Roberto, com você, por favor. As últimas intervenções, eu quero agradecer as referências do Bruno, as últimas intervenções, do meu ponto de vista, pediriam novas versões, novas análises. Principalmente agora essa última, do Trevas, que oferece como foco não a questão nacional, mas a questão internacional. Eu gosto de tratar da questão internacional, mas eu tenho um vício, o de temer estar fugindo ao tema mais, mais grave, o que dói mais, que é a questão nacional. É evidente que nenhum país é uma ilha, muito menos o nosso país, com as características que nós conhecemos e que eu não vou tomar o tempo de vocês dizendo sabido. As nossas limitações, a, a instabilidade que o Bruno já explicou da característica do continente, a sua proximidade com a grande potência, a nossa proximidade com o Atlântico Sul, a nossa proximidade com a África, tudo nos transforma num objeto estratégico perigosíssimo. O que eu quero dizer que foco da atenção, da maior atenção possível do sistema. Os Estados Unidos, no momento, não têm por que ter receio com relação ao Brasil. A nossa classe dominante é pró-Estados Unidos. Nós temos umas coisas interessantes. O fascismo do mundo todo foi nacionalista. A direita tem uma tradição de ser nacionalista. Nós temos aqui um protofascismo entreguista e uma direita alienada, uma direita que ama Israel e Estados Unidos, que faz suas manifestações com as bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. Isso, para os jovens, pode ser negócio, sei lá, não sei se tiver que se explica isso. O Bruno não sabe o que é isso, mas talvez o Trevas, não sei se você também se lembra. Nós éramos um nacionalismo nos anos 50, 60, até 70. Nós éramos um nacionalismo que na Europa e aí fora ninguém entendia, porque nós éramos de esquerda e nacionalistas. Porque nós defendíamos o país, o desenvolvimento, etc, etc, etc. Não vou
a esta altura, fazer história. Mas nós chegamos a um ponto de extrema complexidade. O governo, principalmente o Lula 3, é um governo como Estado inumeráveis vezes mais fraco do que o Lula 2 e o Lula 1. Nós estamos assistindo. Eu tenho uma certa interpretação sobre isso. Por isso, a direita do Brasil sempre defendeu o parlamentarismo. E nós sempre defendemos o presidencialismo. Porque na loucura deste país, é mais fácil você eleger o presidente da República do que ter maioria no Congresso. Então a gente consegue eleger o presidente da República, mas a direita ganha no Congresso e controla o governo. Nós temos hoje um presidencialismo no qual o presidente da República não controla a elaboração do orçamento, que é a forma de governar. Então, o país está muito complexo. Nós temos uma Faria Lima que dialoga diretamente com Wall Street. Seus interesses não estão mais aqui. É um país que está se industrializando a passos largos. O sonho do grande empresário brasileiro é passar adiante a sua fábrica e investir no sistema. O sonho do empresário brasileiro, industrial, agro e aquilo outro, é ser jogador da loteria da Bolsa de Valores. Ele ganha mais, não tem problema de terceiro salário, não tem greve, não tem nada. O povo está lixando com esse país. E no ano, eu vou dizer aqui uma coisa que às vezes eu digo e fico com medo de ter dito que parece uma barbaridade, tão maluca é a coisa. Nós nascemos sob o signo de uma economia agrário exportadora. Fomos isto desde o momento em que os portugueses conseguiram se instalar aqui e começar a colônia. Nós nascemos como produtores, plantadores de cana, produtores de açúcar. Para quê o açúcar? Para exportar. Exportadores de pau, pau Brasil. Exportadores de algodão. Exportadores de pedras. E hoje nós somos o quê? Em torno de que gira a economia brasileira? No consumo nacional? Não. Nós somos hoje sofisticados exportadores de matéria-prima e alimento. Nós somos hoje, a classificação econômica é uma economia agrária exportadora. Quando muito, exportamos commodity. Mas, no geral, exportamos terra, exportamos gente. É um quadro complicado. E, ao mesmo tempo, somos a oitava, não sei se oitava ou nona, agora está variando, potência do mundo. E talvez a única potência do mundo que não tem forças armadas. Nós não temos forças armadas. Para o bem e para o mal. Nós temos uma grande polícia militar, que não tem capacidade de defesa nenhuma do território, porque nós não temos indústria, porque nós não temos tecnologia. Mas, tudo que essas nossas famosas Forças Armadas têm é importado, até a cabeça, até a ideologia de guerra. Vá com essas ideias conversar com algum capitão, major, coronel, general. Estão todos formados nos Estados Unidos. O sonho é fazer doutorado nos Estados Unidos. Nós não conseguimos. Eu vou recuar uma coisa que eu tenho sempre dificuldade de explicar isso. Me desculpem vocês, eu vou tentar.
Nós temos uma tragédia. É uma tragédia de origem. Eu não sei se eu estou me dizendo essas perguntas. Uma tragédia de origem. Nós não temos projeto nacional. Quando eu falo isso em certos auditórios, aí vem um camarada, o projeto de Getúlio, o projeto militar, projeto nacional, para mim, não é isso. É uma coisa chamada sentimento de nação. O que essa nação quer fazer no mundo? Qual é o papel que ela quer exercer no mundo? Nós não temos isso entre nós. A única nação que funciona é a nação rubro-negra. Nós não sabemos o que queremos. Por que nós estamos aqui? O que queremos fazer com essa gente? O que queremos fazer com esse povo? Não sabemos. Temos um governo que tem um projeto, outro governo não tem um projeto. E mesmo hoje, eu vou repetir o que nós já falamos lá atrás, nós carecemos, fora esse projeto de país, esse projeto de nação, esse projeto de sociedade, faz um projeto, nós carecemos de um projeto político. Nós saímos da luta armada, construímos um projeto de democracia, enfrentamos, conseguimos, nós, com quase todo mundo, conseguimos impedir, a duras penas, a continuidade do projeto proto-fascista. E daí? O que é que nós podemos dizer hoje como mensagem ao proletariado em extinção? O que nós podemos dizer hoje como mensagem ao morador das periferias? A classe média baixa, a classe média média. O que é que nós estamos prometendo para a sociedade brasileira como país? Olha, nós queremos fazer isto. Nós vamos fazer. Não, não temos. Nós não temos. Essa última campanha foi uma tragédia. Nós nos omitimos disto. Não, eu não vou repetir o que já foi dito lá atrás. Bom, evidentemente, nós não somos uma ilha, nenhum país é uma ilha. Nós temos todos esses condicionantes. E vou tomar o exemplo da Islândia. Lamentavelmente, nós não somos a Islândia. Qualquer movimento nosso interessará ao imperialismo. Não interessará, dirá, incomodará o imperialismo, incomodará o grande irmão do norte. Nós somos aqui um espaço de reserva. Eu acho que já foi dito aqui, o nosso papel é não criar problema. Eles já estão com muito problema para cuidar. Já tem a China, já tem o Irã, já tem a Rússia com o seu arsenal atômico. Isso aqui é para não criar problema. Criou problema, aí vai ter intervenção. Como nós podemos administrar isto? Não sei. Como fazer a revolução? O Florestan dizia que nós não fizemos ainda, não tínhamos feito a Revolução Burguesa. Como fazer a Revolução Brasileira? Sem incomodar os interesses estabelecidos? É possível fazer? Por outro lado, é possível fazer incomodando esses interesses? Nós tivemos, eu vou encerrar com isto, é uma coisa que é certamente apenas um problema pessoal meu, talvez seja seu, talvez seja do Trevas. É um problema da minha geração. Eu acho que isso que se aplica à minha geração tem reflexo na sociedade brasileira. É uma sociedade como a nossa geração era jovem. Nós estamos no momento do fim. Eu vou dizer uma frase que já foi dita: o fim das utopias. No meio da ditadura, nós tínhamos um sonho. A gente dizia que primeiro que íamos derrotar a ditadura, que íamos instalar um Estado democrático, outros pensavam que ia instalar um Estado socialista.
Nós tínhamos sonho de fazer uma grande democracia. Achávamos que era possível. Achávamos que era possível a Revolução Socialista. Achávamos que era possível uma revolução nacional popular. Mas nós temos aí o fim da União Soviética, o fracasso de todas as. Me desculpem essa coisa que eu vou dizer, que me dói muito, o fracasso de todas as experiências socialistas. E nós estamos aí. Como de repente, estamos numa cena, o teatro, o cenário desaba, a gente esquece o script, a plateia vai embora, nós estamos sozinhos no palco, sem saber o que dizer e sem saber para quem falar. Desculpem, eu sou, como é que eu diria, um marxista pessimista. Muito obrigado, Roberto Amaral. Muito obrigado mesmo. A gente tem, de certo modo, um certo sentimento comum aqui para várias pessoas. Agora, Bruno Vanderlei, por favor. Enfim, posso agradecer pela ocasião de estar aqui, ouvir o Roberto. Depoimento como esse é algo que a gente tem que escutar com respeito e ganhar perspectiva. Aquela coisa, Max Weber é um réptil trágico, mas nessas horas, nas piores horas, é que a gente mais bate na cabeça, né? Assim, paixão e perspectiva, perfuração lenta de tábuas duras. Assim. É disso que se trata a vocação da política. Tem que cultivar. Tem uma hora que tudo parece desmanchar e o mundo parece mesquinho para tudo que, enfim, a gente gostaria de construir nele. De alguma maneira, olhar para frente de novo. E olha que ele mesmo, né, quando estava escrevendo isso, coitado, em 1918, por aí, no fim da guerra, na política como vocação, o que vinha adiante na frente da Alemanha não era banal, né? O que estaria, onde eles estariam afundados dali a 15, 20 anos, é um pesadelo dantesco. Né? Mas, enfim, de alguma maneira, as ondas se sucedem, vamos lá. Né? Vou tentar me dirigir rapidamente, modestamente às perguntas. Granado trazendo a gente um pouco mais assim para o cenário do governo. Acho que todas as perguntas que você fez, Granado, se é possível, né, que o Congresso venha pior em 26, se pode piorar a relação de forças na segunda metade do governo Lula, né? A gente fala sobre possibilidades, a resposta acho que é sempre sim, né? Sempre pode piorar e a gente tem aprendido isso da maneira mais dura nos últimos 10 anos. Mas, enfim, eu não apostaria todas as fichas nisso também, não. Não riscaria a chance de, eventualmente, pelo menos nesse, sem prejuízo de tudo, que todas as razões para preocupação que nós todos elencamos aqui, né? Que não tá, o vento é contra, o momento é contrário, né? Mas, enfim, tem um governo navegando penosamente nesse momento contrário. Eu acho que tem espaço para, eventualmente, algumas coisas podem ir de mal a menos mal, topicamente que seja. Né? De saída, o simples fato de que temos aí um governo que não é o Bolsonaro reeleito, né? É o Lula tentando juntar os cacos e ver o que faz. Né? Ele procura pensar estrategicamente. Seria mais ou menos confortável e simplesmente rodar pelas capitais todas, fazendo campanha para candidatos do PT do país inteiro, mas isso provavelmente ia empurrar ele para a parede dali a 2 anos, de maneira. Nem dali a 2 anos, na segunda metade, ele ia se ver isolado e emparedado completamente. Ele está procurando respeitar a circunstância e operar ali dentro. Espero que com algum horizonte de perspectiva de médio prazo para frente. Né? Há algumas coisas, enfim, o PT, eu tenho a impressão, não tenho todos os números ainda, mas eu tenho a impressão que o PT de 20 para 24 vai de mal a menos mal. Tá? Aumentou o número de prefeituras, esse é um indicador assim, muito básico, ainda é pequeno, voltou para o nível de 16, que era um nível ruim, ok,
né? Mas parou de cair, recomeçou a subir. E eu tenho que ver ainda nas câmaras municipais, mas eu tenho a impressão que tem algumas surpresas. Em Belo Horizonte aumentou acima do que o partido esperava. O partido elegeu 10% da Câmara Municipal, estava com um, dois vereadores, passou para quatro. A federação com o PCdoB elegeu seis sozinho, são 15% da Câmara, mas juntando o pessoal são nove. Enfim, as duas federações, do PSOL e do PT, pegam 25% da Câmara Municipal em Belo Horizonte e ninguém estava antevendo isso. Eles estavam todo mundo falando, você elege três pessoas aí, tá, é o que vinha acontecendo. A votação veio acima. Eu acho que tem uma decantação relativa que pode acontecer aí, assim como o petista está habituado a votar 13 para todo lado, começa a ter bolsonarista que procura 22, na parte em Belo Horizonte, que tinha uma grande dispersão, tem 40 cadeiras e costumava ter uns 20 partidos, né? Nesse momento, tanto o PL quanto o PT subiram, né? O que pode sugerir alguma decantação em termos polarizados, que podem ser difíceis, mas, enfim, alguma decantação. Do outro lado, assim, você tem o PSD, né, se espalhando pelo país inteiro, é um partido que está na prefeitura também em Belo Horizonte, e, enfim, faz questão a estratégia do Kassab de se manter como interlocutor crível para todo mundo, né? Num contexto que a gente está, isso não é ruim. A gente precisa desesperadamente de que tenha alguns atores apostando suas fichas estratégicas nessa função. Depois que o PMDB perde boa parte dos seus quadros e hoje, embora mais ou menos ocupe o mesmo lugar, não tem mais as lideranças que já teve. O Kassab fez um movimento deliberado, estratégico, de tentar ocupar esse espaço, dada a confusão. Eu acho que ele é largamente bem sucedido, e isso não é ruim. É claro que é chato pensar em que, eventualmente, pode ser estrategicamente importante um cara que se dispõe a ser secretário do governo do Tarcísio, né? Com tudo que o secretário Tarcísio, tudo que o governo Tarcísio representa em políticas públicas específicas de segurança e educação, catástrofe, né? Mas, né, nesse momento de maré contrária, é importante que tenha os jogadores querendo operar nas duas canoas em que você possa jogar um jogo. Acho que parte importante, por exemplo, para fazer uma analogia com a Argentina, né? A Argentina também tem a direita entreguista, né, Roberto? O ponto do Roberto é muito bom, né? Que no Brasil o nacionalismo, a direita é entreguista e a esquerda é nacionalista. Isso, na real, acaba sendo uma prédica latino-americana, né? Que, em boa medida, a América do Sul, né, a esquerda tende ao nacionalismo porque tem que fazer a contraface com o transbordamento dos Estados Unidos, né, para todo lado, na cabeça de todo mundo. Então, agora a Argentina está lá com um entreguismo muito assumido, né? Bolsonaro fingia de nacionalista, Milei nem isso, né? E, no entanto, o que eu queria dizer da Argentina é outra coisa. A Argentina tem um século de decadência econômica, que opera num registro com capacidade muito baixa de compromisso político e acordo político. A gente normalmente lamenta a conciliação entre nós, o papel permanente do PMDB, os Sarneys, os Jucás e tal, mas provavelmente isso foi uma vantagem, eu tendo a acreditar que isso foi uma vantagem na nossa comparação com a Argentina. Na Argentina não tem espaço para acordo, todo mundo sabotou todo mundo, as identidades muito mais marcadas. E uma coisa que eu sentia, me dava uma aflição danada, é a sensação de certa argentinização da política brasileira, né? Na década passada, em que você tem Bolsonaro, né, radicalizando de um lado e o espaço para tolerância e compromisso diminui. Nesse contexto, vai a breca, na verdade. Nesse contexto, quer dizer, é importante que uma estratégia, por modesto que seja, né, algo pequeno para se celebrar, mas acho importante que uma estratégia como a que o Kassab traça para o PSD dê frutos, dê certo. A gente precisa de algum chão para conversar, para lastrear eventuais passos modestos que sejam, que nos permitam continuar caminhando, né? Porque, enfim, o horizonte vai ser difícil. Então, acho que
o ambiente é complicado, né? As emendas parlamentares irrigam sim a base, né? E aumentam a inércia política, aumentam o entrincheiramento de certo status quo, de certo centrão no poder político. Fica difícil, a margem de o oxigênio para o governo operar a sua coalizão diminui, né? Fato da vida, esse gênio não vai voltar para dentro da garrafa também. Talvez a gente consiga limitar as tais emendas PIX e garantir transparência, né, de não ter o orçamento secreto, mas essa prerrogativa não sai do Congresso mais. Entendeu? Isso, se pelo menos a gente tivesse um quadro partidário mais estruturado, seria menos mal. Mas com lista aberta e cada candidato, cada deputado tendo que fazer campanha para si, é muito ruim, né? Mas não, acho que isso não tem volta. Isso pode ter volta aí. Pode melhorar a transparência, pode coibir o PIX, digamos assim, mas não volta para o velho testamento da iniciativa inteira do executivo, não, né? A provocação do Tadeu Valadares em torno da derrota do Ocidente, eu seria uma pessoa cética a respeito disso há uns 20 anos atrás. Hoje eu não consigo deixar de concordar que o mal-estar ocidental é profundo. Assim, tá muito claramente a deriva. Eu disse isso que o caso americano tem uma decomposição da cena política americana que é gritante. Só não dá manchetes porque é isso, né? Todo mundo bajula, enfim, mas é evidente que você tem um sistema político que vai ficando disfuncional, né? Esses fechamentos, o espaço de cooperação transpartidária ali foi a zero de uns 20 anos para cá, né? E fica bem difícil operar assim. A China está nadando de braçada, né? E eles não têm muita coisa a fazer a não ser retaliar ameaçando violência. Então é preocupante, mas o mal-estar é real. Enfim, se vai virar derrota mesmo do Ocidente ou não, não sei, mas no sentido ideológico, no sentido da autoimagem, sim, o que estão vivenciando é a derrota de muito sonho ocidental de ser farol emancipatório da humanidade, né? Não cola mais. Onde é que isso vai esbarrar é mais difícil de especular, né? Sobre as conexões orgânicas, né, Vicente levantava da, da direita brasileira, é exatamente isso que eu procurei exprimir, né, mencionando sempre a questão da Fox News, né? O primeiro apoio de veículo de mídia importante para os acampamentos na porta de quartéis no Brasil não veio de dentro do Brasil, não veio da imprensa brasileira, mesmo ela sendo o que é, não veio do Estadão, né? Vem da Fox News e vem com ênfase, vem numa retórica, né, denunciatória e tal. É complicado, né? O Brasil vai hospedar G20, vai assumir presidência do BRICS, mas sabe, eu acho que é isso que tem que fazer mesmo. Navegar é preciso, Vicente, assim. Tem muito jeito. Tem que evitar ser provocativo, evitar cair em provocação, etc. Mas é assim, tem que convidar Putin pro G20. É assim que se cacifa. É assim que você se cacifa. Tudo tem risco, né, nessa quadra da história, né? Mas, por exemplo, na semana passada, teve porta-voz da Casa Branca falando que, enfim, não descartava a hipótese de caso Putin venha ao Rio, pode ser oportuno poder ter um tete-a-tete do Joe Biden com o Putin. Seria um gol do ponto de vista de estar ali operando. Mas, porque nesse momento, né, o timing da guerra no Oriente Médio, da conflagração entre Israel e Irã, é muito ruim do ponto de vista da eleição nos Estados Unidos para o Partido Democrata, e o Netanyahu sabe disso, está jogando com isso, né? Então, enfim, a única chance do Brasil, eu acho, nesse jogo, se a gente... A imprensa brasileira é inteiramente subserviente, adora levantar a bola para o Departamento de Estado americano bater no governo brasileiro. Ela é mais realista que o rei no que diz respeito a bajular os próprios governo americano. Mas, em que pese isso, independente disso, eu acho que o que resta ao Brasil é exercer, em sua plenitude, as prerrogativas que cabem a um país do status dele, sem prepotência, né? Mas, enfim, médio, potência média, semi-periférica, que tem sua relevância,
né? Tratar de exercê-la. E BRICS vem a calhar, porque BRICS, enfim, dá um horizonte de concertação paralelo, alternativo, que pode, se você tentar jogar bem e evitar cair em provocação, pode eventualmente cacifar, pode ganhar espaço para barganhar até com os americanos, né? Caso saiba jogar. Embora é isso, né? De 80 anos para cá, eles só jogam sabotando, né? Eles não têm muito respeito pelo hemisfério sul. Eles têm um olhar racista para nós, né? Convenhamos. Eles têm um olhar para a América Latina, assim. Mas, enfim, conforme evolui a conjuntura, o Brasil pode ser útil em vários sentidos, e tanto mais quanto mais ele estivesse cacifando num jogo multilateral. Então, tentar jogar bem esse campo. Eu acho que a gente precisa, para que no plano doméstico a gente opere de maneira minimamente promissora, a gente vai precisar estar bem ancorado fora. Mesmo que a imprensa no Brasil, o Estadão, a Veja, Globo News, estejam lá estridentes falando que o Brasil está bajulando o Ayatollah e coisa desse jeito, né? Esse tipo de bobagem, né? Agora, sobre o projeto nacional, eu queria dar uma palavrinha de reconhecimento ao Roberto Amaral, porque, na verdade, eu sempre fui cético sobre projetos nacionais. Eu acho que, em boa medida, parte do sucesso dos dois governos Lula na origem tem a ver com a inclinação do Lula a certa improvisação. Como é que eu faço para canalizar renda na base, em vez de grandes projetos? Mas eu acho que, não certo sentido, é exatamente isso que o Roberto Amaral está chamando de projeto. A ideia, o que o Brasil quer ser? Brasil no sentido lato, né? Porque eu acho que, de um modo geral, a elite brasileira, inclusive acadêmica, tende a olhar para o Brasil como um laboratório, como um lugar, um olhar meio demiúrgico. Como é que nós vamos tornar o Brasil outra coisa? E isso não tem chance de dar certo, né? A ideia é quem somos nós, né? Reconhecermos-nos no que somos, de alguma maneira, abraçar o que somos. Eu acho que, num certo sentido, talvez Lula tenha sido feliz nessa, intuitivamente, exatamente em certa abdicação de grandes elaborações, né, multisseculares. Simplesmente falou: olha, tem empatia grande, fio terra, os sindicalistas chamam de fio terra do Lula, né? Empatia grande com aqueles que mais precisam. Como é que eu canalizo renda para lá de maneira a favorecer consumo popular? A utopia do Lula tem muito pouco de socialista, ela é muito pequeno burguesa no sentido de consumo popular para as massas, né? Isso que ele opera. Mas num país com a herança do Brasil, talvez seja uma pré-condição para a gente tentar alcançar outras coisas. Agora é ver se isso ainda é possível entregar ou não. Isso está longe de ser claro, mas dependerá também, eu acho, de boa inserção continental, regional, para fora também, para ver se a gente consegue operar. Eu acho que, de fato, nesse sentido, saber quem somos nós e o que queremos ser, né? É claro que a gente só caminha se a gente tiver um projeto, uma autoimagem, uma percepção de si que deve ir além das clivagens partidárias, né? A gente realmente não tem, a gente é muito periférico e colonizado nesse sentido, né? Mas é isso. Controvérsia Simon-Godin, né, a respeito de frações da elite tentando discutir, né, estratégia do Brasil, isso sumiu totalmente do radar, isso não existe mais, saiu, já não tem lugar, né? As pessoas querem mesmo vender suas fábricas, empregar seus filhos na City de Londres, né? Então não tem mais base territorial para o capital. Então é isso, nesse momento é olhar para o Brasil. A gente também, acadêmicos, né, ficamos muito radicados na beira do Atlântico e no ambiente da ciência política latino-americana, que encerro, vou só fazer uma coisa, com frequência falo que o Brasil está de costas para a América do Sul, mas eu ando refletindo sobre isso, né, porque acabei de chegar na presidência da Associação Brasileira de Ciência Política, e me dei conta um pouco que não é que a gente está de costas para a América do Sul, a gente está de costas para o Brasil, né? A gente fica virado para o mar, fazendo intercâmbio com universidades americanas ou europeias, negligenciando possibilidades na América do Sul, não conhecemos, com baixo contato com o oeste e o norte brasileiro e ignorando nossa potencial cooperação e nossa obrigação de reparação com a África, etc., etc., né? Eu tenho a impressão que qualquer chance que a gente tem depende desse movimento interno entre nós também, né? Não esqueça de virar para dentro,
É engraçado, de virar para dentro e conectar para fora, entendeu? Conectarmos-nos bem para dentro é nos fazermos respeitar para fora. Eu estou muito provocado com a metáfora mesmo lá do Glauber, o sertão vai virar mar. Você precisa, de alguma maneira, trazer o mar para dentro do sertão, mas você precisa abraçar o sertão para, de alguma maneira, ser capaz de carregar ele mar afora. Acho que é isso que está no meu... Apesar de toda a conjuntura, estou aí abrindo 2 anos de tentar presidir uma associação de ciência política nessa conjuntura e, enfim, a gente sempre tem uma ideia, um horizonte de por onde põe um pé depois do outro para tentar caminhar. Vamos que vamos. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Roberto. Eu quero agradecer muitíssimo, né, a participação de vocês dois. Eu acho que a gente vai voltar à carga logo depois do segundo turno e alguns temas levantados aqui hoje vão ser obrigatoriamente objeto de alguns dos próximos diálogos, né? Tipo fenômeno marçal, a compreensão do que está acontecendo nesses espectros. Ou seja, nós vamos começar a buscar algumas dessas discussões. Eu já queria deixá-los sobre aviso para futuros convites. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora.